Tu foi eleito, vamos lá, vou imaginar isso. Tu foi eleito, tu chegou lá pra assumir o cargo. Tu sabe que tu vai receber a ligação desses caras, né? Dos terno e gravata, dos caras dos bilionários, vão falar, sabe aquela tua ideia lá? Não vai rolar. Tem como combater esses grupos dominantes de verdade, assim, na política, ou a gente tem que pegar em armas? Essa é a pergunta. Não. Não. Aí a gente vai falar assim, olha, sabe por que vai rolar? Olha pela janela. A gente tem ali milhares e milhares de trabalhadoras e trabalhadores organizados dizendo aqui, vai rolar ou não vai rolar? A gente vai parar, se não rolar. O que é que eu estou dizendo com isso? Vou dar 2 exemplos concretos. No último ano, nos últimos 12 meses, o único setor social brasileiro que conseguiu impedir retrocesso na sua pauta de luta foram os indígenas com o marco temporal. Se o marco temporal for reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. O que é o marco temporal? Para primeiro começar a conversa. Para a demarcação e homologação das terras indígenas, surgiu um debate de que só pode reconhecer como terra indígena aqueles territórios em que os indígenas estavam ocupando antes da Constituição de 88. Os territórios que os indígenas ocuparam depois da Constituição de 88 não podem mais ser reconhecidos como terras indígenas. Esse é o debate. Está em julgamento no Supremo Tribunal Federal já faz alguns anos. Qual é o problema que os indígenas colocam? Ele falou assim, olha, desde antes da Constituição de 88, mas principalmente depois, com a expansão do agronegócio, nós fomos sendo expulsos das nossas terras e tivemos que nos locomover para outros territórios. Portanto, não foi problema nosso nós não estarmos naquele território, naquele momento do marco temporal. Uhum. Nós fomos sendo jogados de lá para cá, inclusive porque os indígenas eles não tinham o Estatuto de Cidadania antes da Constituição de 88. Eles eram tutelados. Eles não eram cidadãos, eram uma espécie de crianças sem poder nenhum. Então, antes da Constituição de 88, vinha a FUNAI e tirava um conjunto de povos indígenas de um lugar e jogava para outro, e eles tinham que obedecer. Então, eles não aceitam o marco temporal. Eles querem estudos antropológicos e eles aceitam os estudos antropológicos que comprovem que, olha, essa terra aqui, os meus antepassados, os povos originários ocupavam antes. Portanto, essas terras devem ser homologadas. Bom, voltando para a história da luta e de como avançar na luta e na implementação de políticas, sejam elas quais forem. Nos últimos 12 meses, todas as vezes que o Supremo coloca na pauta que vai voltar ao julgamento do marco temporal, os indígenas pintados com suas cores de guerra, armados com seus arcos e flechas, ocupam a esplanada do Ministério, lotam de indígenas, com um esforço monumental, porque eles não têm dinheiro, não têm recursos, eles fazem vaquinhas aí para conseguir levar essa população para Brasília, para impedir que o Supremo reconheça essa legislação que para eles é vital. Uhum. E até agora, todas as vezes que eles fazem isso, eles conseguem barrar. Uhum. Ou seja, não é uma negociação no Congresso Nacional, não é uma cartinha para o ministro do Supremo, não é uma manifestação no Twitter. É uma luta de massas, uma luta concreta. E também não é por medo do arco e flecha dos povos indígenas que o Supremo Tribunal recua. Essa é uma das questões para mostrar que a gente tem que voltar a fazer política com a força do povo organizado e mobilizado. O outro exemplo, que eu uso inclusive contra essa chantagem que está colocada hoje na disputa eleitoral, principalmente de setores petistas, né, que acham que para derrotar Bolsonaro e tudo isso, não pode haver mais candidaturas, tem que ter o Lula. Né? Tem que ser Lula no primeiro turno e ninguém pode se manifestar contra isso. O importante é a gente eleger uma grande bancada no Congresso. Manter a unidade, né? Eu digo o seguinte, a Constituição de 88, ela foi considerada para o período, inclusive para hoje em dia,
uma Constituição muito avançada em termos de direitos sociais, direitos econômicos, direitos humanos, direito dos indígenas, direito das mulheres, o SUS. Tem um conjunto, a Constituição de 88, depois ela foi sendo desmontada, né, com emendas constitucionais já logo em seguida. Mas aquela original, ela era muito avançada em termos de direito. Pena que ela não foi implementada na sua totalidade, não chegou a ser... os dispositivos constitucionais, eles não foram sendo... porque muitos deles, né, precisavam de leis complementares. Pra você ter uma ideia. Para funcionar. Isso, para ser implementado. Para você ter uma ideia, o piso da enfermagem, que os enfermeiros hoje estão em greve. Você está vendo aí que... O piso da enfermagem é um dispositivo constitucional de 1988. Eles só conseguiram aprovar a lei complementar agora. E mesmo assim o Supremo suspendeu, por interesse do capital investido na saúde no Brasil. É esse que não quer pagar R$ 4.750 para enfermeira e enfermeiros que salvaram as nossas vidas. Mas voltando à Constituição. A Constituição foi considerada, e era mesmo, muito avançada. Bom, como é que foi possível fazer aquela Constituição? Nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte, que funcionou de 1986 até 88. Aí você deve imaginar que os deputados e deputadas constituintes, que eram 570 e tantos, deviam ser majoritariamente de esquerda, né? Não. O PT tinha 6 deputados constituintes. O PCB tinha 3. E se a gente contar mais alguns partidos que tinham parcela dos seus deputados progressistas, que defendiam pautas, de fato, de melhorar a condição de vida da população, dos trabalhadores e dos povos em geral, eram mais uns 10 ou 12. Ou seja, a gente não tinha mais de 25 deputados e deputadas num conjunto de 570 que, de fato, defendiam aquelas pautas. Aí o resto, o que era o resto? O resto era o centrão. Inclusive o termo centrão surgiu na política brasileira na Assembleia Nacional Constituinte. O resto era o centrão e a extrema-direita, que até hoje está aí, né? Ronaldo Caiado, essa turma toda aí que é extrema-direita mesmo. Eu pergunto, como foi possível com aquela configuração da Assembleia Nacional Constituinte produzir e aprovar uma Constituição tão progressista como a que teve? Né? Teve um colapso mental dos deputados do centrão e da direita? Alguém comprou todo mundo com mensalão ou com orçamento secreto? Não. A população brasileira vinha, durante todos os anos 80, de um ascenso de organização, mobilização, atuação política concreta. Todas as vezes que um assunto entrava na pauta de votação da Assembleia Nacional Constituinte, as galerias do Congresso Nacional lotavam, que não cabia gente. Fora do Congresso Nacional ficava lotado de gente. A população brasileira politizada, debatendo aquilo e pressionando. Então, quando você me pergunta como é que você vai implementar, né, enfrentar todos esses grupos poderosos, né, que estão aí já com seus blocos de poder estabelecidos, tanto no Congresso, quanto no Supremo, no Executivo. Como enfrentar isso? Só tem uma forma de enfrentar: organizando e mobilizando a população para esse enfrentamento. Hoje mesmo eu dei uma entrevista num outro meio de comunicação que defende muito a chapa petista, e aí também colocou essa questão, né? Aí eu simplesmente lembrei, né, a eles essa história, né? E também denunciei que quem promoveu o processo de desorganização, desmobilização e apassivamento da classe trabalhadora foram os governos petistas. Por quê? Eles deixaram de compreender que o ascenso dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, das transformações radicais, dependem fundamentalmente de uma classe trabalhadora organizada. Eles me questionaram, e questionam sempre, né, com relação às
as posições que nós temos e por que nós colocamos uma candidatura à presidência num momento tão dramático, que precisamos derrotar o Bolsonaro, me questionaram o seguinte, mas não era melhor unificar todo mundo numa chapa só para derrotar Bolsonaro? Eu digo, olha, melhor seria se a gente tivesse derrotado o Bolsonaro no primeiro ano de governo do Bolsonaro, porque seriam centenas de mortes a menos, seriam milhares de pessoas a menos passando fome, seria não sei quantas legislações ou regulamentações de liberação de armas a menos, de agrotóxicos a menos, de queimadas a menos. Agora, quem não mobilizou as suas bases e poderia ter feito isso para impedir que Bolsonaro continuasse a destruir o país, não fomos nós, porque nós estivemos mobilizados e organizados o tempo todo para impedir os retrocessos. O PT não fez. Inclusive agora, no último dia 7 de setembro, que nós fomos para as ruas junto com o grito dos excluídos, o PT em todas as redes sociais, o PT e outros aliados, desmobilizando a população para não ir às ruas, não se manifestar. Uhum. Aí o sujeito falou assim, mas a presidente do PT, ela o ano passado, nas mobilizações, ela deu apoio, etc, etc. Eu falei, tudo bem, que bom que ela deu apoio. Mas o PT dirige a maior central sindical do Brasil, a CUT. Dirige milhares de sindicatos no Brasil. No primeiro ano de governo Bolsonaro, faz uma greve geral. Você derruba o governo, porque não adianta você falar assim, mas o Arthur Lira sentou em cima dos processos de impeachment. O argumento é o seguinte, os nossos deputados encaminharam processos de impeachment. O Arthur Lira sentou em cima. Falei, chama uma greve geral. Ele sai de cima na mesma hora. Mas tu acredita que o PT e o Lula, quando eles chegaram no poder, eles começaram a conversar com a classe dominante, rolou interesse, eles foram sugados pro sistema também? Sem querer, porque não era a intenção deles quando eles desejaram o poder, né? Não, eu acho que isso vem de antes, entendeu? O PT construiu um movimento importante de reorganização da classe trabalhadora ainda no período da ditadura e para derrotar a ditadura e pós-ditadura. No entanto, a ideia de que ocupar o governo é mais importante do que qualquer coisa e as sucessivas derrotas nas eleições, tanto de 1990, 94 e 98, vão fazendo com que o PT a gente não pode generalizar, né? Porque são várias correntes dentro do PT, mas a corrente majoritária vai se movendo muito mais para uma estratégia que a gente chama de conciliação de classes do que de enfrentamento da classe dominante no Brasil. E isso não se dá só na estratégia eleitoral, ela se dá também no movimento sindical. Porque, como eu disse, né, o PT dirige hoje o maior movimento sindical do país. E o movimento sindical hoje não consegue frear uma reforma trabalhista. Não consegue frear o desmonte da estrutura industrial no país. Uhum. Né? Uma empresa simplesmente decreta, nós vamos fechar a fábrica, a Ford da Bahia, nós vamos fechar a fábrica e vamos embora. E os trabalhadores, sabe o que fazem? Vão lá bater na porta do governo. Os trabalhadores não, o sindicato. Vai bater na porta do governo. Governo, o que a gente pode fazer? Ajude a gente. E não sei o quê. Mobiliza, toma a fábrica, impede a Ford de ir embora. Sabe? Age na sociedade. E não fica cooptado pelas estruturas de governo, né, achando que o governo vai salvar todo mundo o tempo todo.